Então, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Damos início a mais uma coletiva de imprensa do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, trazendo a atualização dos dados das ações do governo no enfrentamento ao novo coronavírus. Participam da coletiva desta quarta-feira a excelentíssima governadora do Estado do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, o vice-governador Antenor Roberto, o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, a secretária de Estado de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Iris Oliveira, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP, Alessandra Lucchesi, e o presidente da Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, senhor Nelson Leiros. Para iniciar, convido agora o controlador-geral, Pedro Lopes. Boa tarde a todos e a todas, cumprimentando a governadora, cumprimento aos demais presentes. Nesse momento vou falar sobre a operação do RN Mais Protegido para esta semana e também apresentar um balanço das doações da Central no período de 1º de julho até o dia 28. Hoje começamos mais uma ação de distribuição de máscaras do programa RN Mais Protegido, uma ação do governo do Estado do Rio Grande do Norte com as indústrias têxteis, onde o governo do Estado investiu 3 milhões de reais para poder financiar o pagamento da mão de obra e assim proporcionar a manutenção de pelo menos 4.000 empregos na região do Seridó, em especial no projeto Pro Sertão. Esta semana, a ação coordenada pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Norte e com a parceria da Cruz Vermelha, nós estamos distribuindo 100.000 máscaras em 29 municípios do Estado. Hoje pela manhã, nós tivemos a formação de 12 equipes que foram distribuídas nas cidades, aqui operações na cidade de Natal, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, Monte Alegre, Vera Cruz, Goianinha, Bom Jesus, Tibau do Sul, Ceará Mirim, Areis, Bahia Formosa e também uma ação em Mossoró realizada diretamente pela Cruz Vermelha. Para esta quinta-feira, dia 30, a ação ocorrerá nas cidades de Apodi, Felipe Guerra, Santa Maria, São Paulo do Potengi, Riachuelo, Caiçara do Rio dos Ventos, Cachoeira dos Sapos, Lages, Fernando Pedrosa, Angico, Jardim de Piranha e Serra Negra. Na sexta-feira, a Defesa Civil e a Cruz Vermelha estarão nas cidades de Açu, Ipanguaçu e Itajá, onde pretendemos distribuir também 15.000 máscaras nessas 3 cidades. E no sábado haverá uma intensificação de operações na cidade de Natal e Macau. Para a semana seguinte, só fazendo uma antecipação, o projeto é começar a trabalhar a região do Agreste, a região do Seridó e também o Alto Oeste, para poder, nessas 3 semanas de operação do RN Mais Protegido, sob a coordenação executiva da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Norte, nós chegarmos às máscaras diretamente a todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte e pelo menos 100 municípios da cidade. Isso todo o planejamento é com base nos índices de contaminação publicados pela CESAP. Em relação às doações recebidas pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Central Estadual de Controle de Recebimento de Doações registra, no período de 1º de julho até o dia 28, 5 milhões e 200 mil reais em produtos doados ao governo do Estado. A maior doação para o governo do Estado na Central Doação foi da Fundação Itaú, que neste mês de julho doou 20 monitores cardíacos e 40 ventiladores pulmonares. As doações da Fundação Itaú, no total, este mês foi de 5,1 milhões de reais, mas no total as doações importaram em 6,3 milhões de reais. Registramos também a doação da Potgás, que doou 18 mil protetores faciais.
a campanha do Fisco Solidário, promovida pelos auditores fiscais e também os servidores do DETRAN, doaram aí 130 cestas básicas e também equipamentos para o hospital da PM. Registramos uma doação de 2,5 toneladas de alimentos pelo MST. O Rei dos Colchões doou 250 cestas básicas que foram destinadas a uma comunidade que estava com dificuldade de renda no município de Alexandria, e na parceria Asurne, Governo do Estado, do RN Mais Unido, registramos nesse mês de julho doações de 1,3 tonelada de alimentos. Também destacamos, também nesse mês de julho, a disponibilização de 9 mil litros de álcool etílico 70%, numa parceria governo-FRN no Plan. A aquisição ela é realizada em conjunto, o álcool bruto é realizado a compra pelo governo do Estado e também da UFRN, só que a gente compra o álcool a 92%. O governo do Estado promove o transporte, que corresponde a quase 50% do custo de compra, e a Nuplan faz o processamento, diluindo o álcool 92% até 70%, e com isso ser aplicável ao combate ao coronavírus. Com essa operação, um custo médio de álcool que seria por R$4, a gente consegue processar com esta parceria em torno de R$2 a R$2,20, de acordo com o preço de compra da Surne. Então, compras em grande volume, a baixo custo por meio de parcerias. E finalizando, o RN Mais Unido, este mês de julho, com essas doações recebidas, distribuiu 1.340 cestas básicas para 20 instituições, sendo 11 delas em Natal e 9 do interior. E toda a doação da Fundação Itaú e o álcool, da parceria governo e o FRN no Plan, foram destinados aos hospitais do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Convidamos agora a secretária Iris Oliveira, secretária do Trabalho, Habitação e da Assistência Social. Boa tarde. Saudar a nossa governadora, Fátima Bezerra, e o nosso vice-governador, Antenor Roberto, e em nome dele saudar a todos e todas. Aqui para fazer um balanço do RN Mais Unido, no período de abril a julho, do corrente ano. Então, tivemos, em termos de doações do programa, 53 toneladas de alimentos e material de higiene e limpeza, sendo 33 toneladas nos supermercados vinculados à Asurne, integrantes da Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte, e o restante, 20 mil, por meio de doações de sindicatos, empresas, associações, Movimento Sem Terra, enfim, outras organizações, instituições, empresas que se integraram ao programa fazendo doações. Tivemos ainda nesse período, integrando também a campanha, uma aquisição de alimentos feitos pelo governo do Estado para atender vários públicos, como a população LGBT, juventude, pessoas com deficiência, mulheres, enfim, povos e comunidades tradicionais, que foram atendidos com mais 5 mil cestas básicas, através da aquisição. E que, no conjunto do programa RN Mais Unido, nós atendemos 32 municípios, foram também beneficiados 169 entidades e mais de 10 mil cestas básicas distribuídas, somando aí as aquisições do governo com aquilo que foi arrecadado a partir da doação de cada cidadão, de cada cidadã que no supermercado teve um gesto solidário com aqueles e aquelas que nesse momento se encontram em dificuldade. Também mais de 1.000 kits de higiene e limpeza. Nessas cestas distribuídas também foram entregues 32 mil máscaras de tecido e 1.500 litros de álcool 70%. Então, esse é um balanço do RN Mais Unido,
que de forma geral foi um programa que contou com várias mãos, né, sob a coordenação do doutor Pedro Lopes, né, contou com a parceria muito significativa da SUNE, conforme já registramos, mas também da Cruz Vermelha, da Defesa Civil e de muitos órgãos do Ministério Público que se somaram disponibilizando transporte, pessoal, enfim, né, que se juntaram à Central de Doações e ao programa para construir esse resultado. Né, o programa vai se encerrando agora essa semana, mas o governo fará uma ação complementar de modo a atender as 270 instituições e que atuam em 71 municípios, que atuam um público também bastante diverso, para que a gente consiga continuar chegando às populações que, pelo impacto da pandemia e pelo impacto também do isolamento social, que exigiu dessas pessoas, não é, a perda de renda, né, a perda de atividades, de obter sua renda e seu sustento a partir do trabalho, possa também ter esse aporte e esse apoio. Então, nessa nova ação, também serão distribuídas 180 mil máscaras, né, que será destinado a essas populações. O balanço final, então, do RN Mais Unido, por meio de doações recebidas e de compras diretas feitas pelo governo do Estado, vai somar aí uma distribuição de 200 toneladas de alimentos, né, que também vai implicar na aplicação de R$420 mil na agricultura familiar, formando aí em torno de 30 mil cestas básicas e kits de higiene e limpeza, que vai atender 80 mil pessoas vulneráveis economicamente em todo o estado do Rio Grande do Norte. Né? Além disso, a soma geral será de 210 mil máscaras também, contribuindo aí para a contenção e o combate ao coronavírus. Convidamos agora o presidente da Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, senhor Nelson Leiros. Boa tarde, governadora. Boa tarde a todos os demais aqui presentes. Em nome da ASURNE, eu quero agradecer ao governo do Estado por nos ter dado a oportunidade de participar do programa RN Mais Unido, e que foi um programa que, na realidade, trouxe benefícios para muita gente que estava numa situação de dificuldade. Eu agradeço também aos nossos associados que disponibilizaram as suas lojas como ponto de coleta das doações e quero agradecer principalmente à população que se comoveu e que fez as doações. E, aproveitando a oportunidade, quero dizer para o governo do Estado que sempre que houver campanhas dessa natureza, nós estaremos dispostos a colaborar. Muito obrigado. Convidamos agora a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssima governadora, professora Fátima Bezerra. Bom, eu quero dar meu boa tarde, saudar aqui o nosso vice-governador, Antônio Roberto, nossos secretários aqui presentes, doutor Pedro, controlador-geral do Estado, professora Iris, nossa titular das setas, Alessandra, nossa subcoordenadora, bem como representando aqui a CESAP, Nelson, aqui, presidente da ASURNE. Meu boa tarde aqui para vocês, profissionais da imprensa, boa tarde para os que estão nos acompanhando nesse exato momento. Minha primeira palavra aqui é de agradecimento aos parceiros, né, que ao lado dos nossos secretários e secretárias, nossos servidores e a própria sociedade, tornaram real o programa Rio Grande do Norte Mais Unido, que no fundo, é uma lição de solidariedade
que a sociedade potiguar dá nesse momento tão difícil, no contexto dessa pandemia tão severa que o Rio Grande do Norte, o Brasil e o mundo enfrentam. Eu quero aqui, portanto, na condição de governadora, primeiro aqui, dizer de toda a nossa gratidão pelo empenho do Dr. Pedro, nosso controlador-geral do Estado, junto com a professora Iris, que ficaram à frente, em nome do governo do Estado, do programa Rio Grande do Norte Mais Unido. E aqui destacar a participação da sociedade, fundamental. A sociedade que chegou junto, por exemplo, através da participação, né, dos empresários, à frente exatamente da ASURNE, Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte. Então, todo o nosso agradecimento, Nelson, por essa lição de solidariedade, né, que está sendo dada num momento tão difícil, e o Rio Grande do Norte Mais Unido veio para acolher, veio exatamente para desenvolver ações voltadas para as populações mais vulneráveis, aquelas que são exatamente as mais atingidas nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Então, toda a nossa gratidão. Segundo, como já disse a professora Iris, esse programa vai ter continuidade, agora com aporte financeiro próprio do governo do Estado. Nós vamos continuar desenvolvendo ações, sejam para aquisição de cestas básicas, sejam ações voltadas para acolher, dar condições de sobrevivência às populações mais vulneráveis, idosos, população de rua, refugiados, as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais, a comunidade LGBT, entre outras. Na próxima semana, nós estaremos anunciando, repito, essa nova fase do Rio Grande do Norte Mais Unido.